Queridos alunos, conforme tínhamos combinado, vamos retornar ao estudo das propriedades emergentes da água. Quando se diz que a água tem elevado calor específico, que é 1 caloria por grama, estamos informando a quantidade de calor que eu preciso fornecer para um determinado número de moléculas de água, para que elas entrem, aumente a temperatura e elas entrem no estado de agitação. Considere que essa quantidade de energia é muito alta. Então, quando a gente informa qual é a quantidade de calor que uma substância precisa receber para aumentar a sua temperatura de 1 grau, isso é o calor específico daquela substância. A água, disparadamente, é uma das substâncias que necessita receber mais calor para ela se aquecer. Ela tem uma tolerância térmica muito grande. Significa dizer que vamos ter que ofertar muito calor para que a água possa aquecer. E também para ela dissipar esse calor, vai também demorar. Ora, você deve estar se perguntando por que a água tem um elevado calor específico? Por que ela tem uma capacidade térmica tão alta? Ora, nós vimos na aula passada que as moléculas de água têm a propriedade da coesão ou coesividade, que pelo fato das moléculas de água serem dipolos, ou seja, terem cargas contrárias nos seus polos, devido à disposição dos hidrogênios em lado oposto ao do oxigênio, nós vamos justificar a alta capacidade térmica da água, o alto calor específico, a partir da análise molecular da água. Conforme vimos na aula passada, a disposição dos hidrogênios em um polo oposto ao do oxigênio já permite que a molécula de água adquira essa capacidade de distribuir de modo diferente cargas positivas e negativas. Observe que o oxigênio, como ele tem maior riqueza de prótons, ele atrai para perto de si. Por que as moléculas de água têm a coesividade? Porque elas tendem a ficar bastante próximas. Por quê? Mostramos na aula passada que a molécula de água é um dipolo. O oxigênio, ele fica numa região contrária à dos hidrogênios. E o oxigênio, ele tem grande atratividade por elétrons. Como ele sequestra os elétrons dos hidrogênios para que por mais tempo fique perto dele, esse sequestro de elétrons faz com que os hidrogênios fiquem carregados positivamente e o oxigênio carregado negativamente. Se eu considerar moléculas de água de uma solução, tanto se as moléculas de água estiverem no estado líquido, vai ser muito clara a coesividade dessas moléculas através de um tipo de ligação eletrostática que é considerada fraca, que é chamada ligação de hidrogênio. O nome antigo é ponte de hidrogênio e está representada pela região pontilhada. Eu tenho aqui 2 moléculas de água atraídas eletrostaticamente por uma ligação de hidrogênio. Gravem que é uma ligação fraca. Porém, considerando-se que as moléculas de água são extremamente pequenas e por isso, numa determinada quantidade, numa gramagem, as moléculas de água podem estar em altíssima quantidade, embora a energia de uma ligação de hidrogênio seja pequena, se eu considerar 1 mol, de moléculas de água, eu vou ter uma quantidade espantosa de ligações de hidrogênio, fazendo com que esse grupo de moléculas de água, irmanadas, coesas, tenha uma resistência enorme à separação. Depreende-se, então, que há uma necessidade enorme de calor para poder promover a desunião entre as moléculas de água. Eu dou calor
as pontes quebram, mas elas se refazem. Só depois de uma insistência dessa forma de energia atuando sobre os grupos de moléculas de água é que consegue a libertação gradual. E neste momento, as que se libertarem é que vão entrar em estado de agitação. É quando isto acontece que vamos ter o progresso das moléculas de água para o aquecimento, teremos o aumento da temperatura. Vejamos, se para quebrar ponte de hidrogênio temos que oferecer calor, e sabendo que a quantidade de moléculas de água num determinado corpo é muito grande e que elas estão unidas, então eu dou calor, mas a água não esquenta muito, então ela pode perfeitamente funcionar como um amortecedor de calor, como uma esponja térmica. E isso é de grande valia para os seres vivos. Uma das justificativas da necessidade de abundância de água em quem tem vida é exatamente se utilizar, se apropriar dessa propriedade da água para que possa não apresentar variações de temperatura. Sim, porque somos preenchidos por uma substância divina que ela demora para esquentar, mas também vai demorar, caso ela esquente, ela vai demorar para refrigerar, vai demorar para esfriar. Isso impede, então, aquecimentos bruscos e resfriamentos bruscos dos organismos, o que poderia sensibilizar suas moléculas orgânicas e desmontar as extraordinárias estruturas biológicas. Aqui, nós temos dois gráficos comprovando a ação da água para impedir as variações de temperatura, tanto no mundo abiótico quanto no mundo biótico. Veja a comparação. O mar, ele tem uma oscilação de temperatura pequena. Veja que ao meio-dia, a temperatura da água do mar não ultrapassou muito a faixa de 22 graus, enquanto a temperatura da atmosfera foi para 35. Essa dissintonia entre o mar e o ar é explicável assim. O mar, ele tem as moléculas de água para amortecer o calor. Ele é capaz de absorver quantidades incríveis de calor, mas não vai esquentar rápido, porque a maior parte do tempo, essa energia destrutiva que é o calor vai quebrando as pontes de hidrogênio. Enquanto a energia térmica for usada para quebrar pontes, automaticamente o sistema não aquece rápido. Como o ar é pobre de água, principalmente se ele estiver seco, então ele vai ter todo o reflexo do aumento da temperatura, onde as moléculas de gás estarão em alto estado de agitação por esse calor, configurando a elevação de temperatura. Olha que quadro interessante é esse que nós vamos analisar. Nós temos aqui a temperatura gerando num ponto de equilíbrio, mais ou menos, 37, um pouco abaixo de 37, 36,5, no humano que apresente rigorosamente a carga de água desejável. E temos aqui um indivíduo que foi vítima de dessecação, de desidratação. Observe que esse indivíduo desidratado, ele apresenta sérias oscilações na sua temperatura, comparando com o indivíduo que está com seu teor hídrico de água normal. Ora, a que se deve essa oscilação para uma temperatura inadequada? Exatamente o fato da água do sangue, a água dos compartimentos celulares, a água do líquido intercelular ter sido drenada para fora do corpo do desidratado. E junto com essa elevação térmica, que poderíamos dizer que o calor vai mostrar o seu lado destrutivo, não só de permitir um maior estado intramolecular de agitação, ele vai provocar
possivelmente se não for dissipado a tempo, ele vai provocar desfiguração de moléculas nobres, funcionalmente bem diversificadas, que são as proteínas. Então veja, as proteínas e muito calor não combinam. Quem é que vai ajudar a manter a integridade das proteínas no meio aquoso, nos sistemas biológicos? É absolutamente a parceria com a água. Olha, selecionei para que vocês façam um trabalho doméstico de responder essas duas perguntas. E até a aula que vem, quando nós vamos continuar estudando propriedades emergentes da água e ainda vamos terminar a parte de água, o seu elevado calor específico e as consequências para o mundo vivo.